Fala pessoal, bom dia. A gente está começando mais um XP Connection. Hoje é dia 10 de agosto, segunda-feira. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Ricardo Kim, estou aqui também com o Gustavo para falar um pouquinho de macro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, essa semana a gente vai ter uma semana com um pouco menos de indicadores econômicos do que a semana anterior, mas de qualquer forma uma semana bem cheia, bem repleta de assuntos políticos, né, com manifestação no domingo. Então, mais uma vez, uma semana que vai movimentar bastante os mercados. Legal, então hoje a gente vai fazer uma dinâmica aqui talvez um pouquinho diferente. A gente trouxe alguns dados em uma apresentação. A gente vai dar o primeiro pano de fundo das principais questões políticas e econômicas hoje. Depois a gente vai falar um pouquinho para frente de expectativa de inflação, juros, etc. Até com essa nova postura do Banco Central e todo mundo esperando essa pausa no aumento de juros. Depois a gente fala um pouquinho dos papéis com as suas dúvidas. E eu trouxe também um slide sobre aquela proteção que a gente sempre fala, proteção de renda variável em Ibov, para tentar ilustrar um pouquinho melhor. Mas começando pela parte macro, né, Gustavo, a gente teve algumas notícias hoje. Primeiro falar um pouco dessa questão política, enfim, a Dilma ainda buscando diálogo com a base aliada. A gente teve aí o Cunha se defendendo, também o Renan propondo alguma contraparte, né? A gente sabe que ainda tem aquelas desonerações para serem votadas e que fazem parte do ajuste fiscal. Então o Renan querendo uma moeda de troca ali com o Levy. A gente teve algumas questões, principalmente com a China lá fora. Vale a gente dar esse pano de fundo para depois comentar como é que está o mercado e tirar algumas dúvidas de fundamentos de papéis e até fundamento macro, né? Pois é, a gente teve a expectativa nesse final de semana de que a Dilma ia reunir alguns membros chaves do seu governo para tentar melhorar a governabilidade dela, tentar seguir o seu governo de uma forma mais saudável. E alguma expectativa que começou a surgir, algum boato sexta-feira, é de que ocorreria uma reforma ministerial, que seria debatida isso, mas foi negado. Segundo membros que chegaram aí à reunião de ontem, que foram 13 ministros, o vice-presidente e 2 membros do partido, não foi debatido reforma ministerial, ao menos foi o que foi dito. O que foi debatido é que o caminho é juntar a base aliada. Depois, lembrando que semana passada a gente teve o PTB e PDT saindo. Então, o caminho discutido, definido, foi esse, de reunir a base, que tem que chegar ao número de 200 para que retome a governabilidade e siga os próximos anos com mais sustentável, né? Mas esse foi o discurso. A questão é que eles de fato precisam ali formar a base, enfim. Mas por outro lado, eles já estão pensando em corte de ministério. Então é uma coisa jogando contra a outra. De qualquer forma, dessa reunião não saiu nada com relação à reforma ministerial, né? Então a gente tem que ficar ligado para ver se sai mais alguma notícia daqui para frente. Muito no final de semana se falou dessa reforma ministerial. Mas a ver, foi esse um pouquinho do papo ali da reunião da Dilma no final de semana, né? É o beabá. A primeira coisa que você tem que ter no seu governo é a sua base votando de acordo com você, né? Você não pode propor um projeto e ver os membros do seu partido, membros da sua base aliada votando contra. É totalmente sustentável para um governo ficar assim. Então, obviamente, é o passo básico de se fazer, foi esse definido. Também a gente teve o Eduardo Cunha se defendendo, né? Lembrando que antes do recesso ele já tinha rompido relações com a presidente, se colocado oficialmente como oposição, e agora ele se defendeu, porque ele foi muito atacado nos últimos dias, falando que ele ia colocar diversas pautas bombas que iam atrapalhar o procedimento do ajuste fiscal e ia dificultar a economia. Ele disse que não, que estão colocando palavras na boca dele, que ele não quer fazer isso, e criticou esse fato da governabilidade, da base aliada, disse que o governo não tem base, nas palavras dele, e que esse é o problema, que eles estão tentando desviar o foco e jogar a culpa nele, dizendo que diversos projetos não foram aprovados pela própria base do governo e que não tem como culpar ele por isso, né? E a parte do Renan propondo para o Levy uma desoneração
vinculada a uma manutenção do emprego, né? Então, é uma proposta que o Levy não tinha comentado, mas também não se botou tão contrário. A desoneração, que era no começo do ano uma das medidas que seriam talvez indicada como a mais fácil de ser aprovada, mas no final se mostrou a mais difícil. E agora só deve ter seus resultados para 2016, já não deve mais influenciar 2015. Então, acredito que até o final do mês que vem essa desoneração deve ser resolvida, essa questão. Agora com essa nova proposta aí que o Renan trouxe para o Levy. E lembrando que essa questão a discussão deve começar amanhã, ali no Senado, essa discussão de desoneração, mas sem data para uma eventual votação formal. Antes de passar para o Focus, que vai ser bem interessante, você vai trazer alguns dados a mais na apresentação, falar um pouquinho só de China, né? A gente teve dados da balança comercial lá na China, enfim, abaixo do esperado, mas o que chamou a atenção foi a queda na exportação, né? A queda na exportação, o pessoal previa uma queda perto de 1%, enfim, e veio uma queda de 8% nas exportações, então com isso o superávit bem abaixo das expectativas. Importante falar que as bolsas lá na Ásia, elas subiram bastante, não por conta disso, obviamente, mas por conta de alguma especulação com relação a estímulos ali, continuidade dos estímulos do governo chinês, então sobe aí pelos motivos errados. Então, acho que esse foi o principal destaque, né, lá fora. Acho que sim, a gente fechou a semana passada com a expectativa, a gente teve 47 bi de superávit no mês passado, em junho, na China, e a expectativa era de aumentar um pouco o superávit, talvez por outras razões, mas o essencial foi que o superávit foi reduzido, chegou a 42, ficou bem abaixo da expectativa que era para aumentar. Então, o mercado leu, que nem se falou, de uma forma errada. Já que a economia deu novos sinais de enfraquecimento, também teve dados de inflação que também não vieram tão bons. Então, os mercados subiram porque acham que o governo vai interferir ainda mais para tentar caminhar para o crescimento desejado, né, em torno de 7% nesse ano de 2015. Então, o governo sendo mais intervencionista facilitaria para os mercados o resultado que eles desejam. Então, subiu pelos motivos errados, né? O certo seria ter caminhado para uma estabilidade mais planejada, assim, digamos assim. Boa. Então, só para terminar, a gente teve dados do Focus hoje também, e aí a gente vai conseguir usar bem de gancho para falar um pouco de perspectivas, principalmente para a inflação, né? Enfim, juros, que é bem importante. O que o mercado está vendo para frente, porque isso vai dar, principalmente para a inflação, vai dar um pouco do ritmo de corte ou estabilidade ou aumento de juros pelo Banco Central. Mas vale essa discussão. Os principais destaques do Focus de hoje de manhã, o IPCA, que era de previsão para esse ano de 9,25 vai para 9,32, então um aumento ali nas perspectivas para IPCA. Para a taxa de câmbio também, uma variação para cima, todo mundo esperava 3,35 para o final do ano e agora revisaram perspectiva para 3,40. PIB também revisaram para baixo, só notícias, enfim, negativas e perspectivas ruins. O PIB era projetado de menos 1,8 e já o mercado esperando 1,97, quer dizer, praticamente 2 de queda para PIB esse ano e, enfim, gente esperando até do mercado até 3% de queda para esse ano. Exatamente. Para 2016, só vale o destaque para o PIB também. O PIB caiu, todo mundo esperava 0,20 de alta para o PIB em 2016 e revisaram para estabilidade, quer dizer, 0 de crescimento para 2016 e há quem diga que vai ser queda para o ano que vem também. IPCA ligeira alta para 2016, né? Os principais destaques do Focus de hoje de manhã, bastante mudanças, né? Isso, basicamente o que você comentou por último do PIB para 2016 é aquela coisa que ninguém quer ser o outlier, o cara que vai primeiro lá na frente, eles vão ajustando aos poucos, provavelmente eles soltam os relatórios falando que já tem uma previsão de recessão para 2016 também, mas ninguém quer ser o primeiro a botar uma recessão tão forte, então vai esperando um colocar um pouco, outro também, e aí aos poucos eles vão colocando os dados,
mas eles já trabalham, muitas casas já dizem que trabalham também com recessão em 2016, e provavelmente ao longo dos próximos meses aí sim a gente vai ver esse Focus aumentando a projeção de recessão para o ano que vem. Legal. E o que a gente tinha visto há algum tempo atrás era, até por isso o Banco Central estava com um discurso mais ameno com relação ao aumento de juros, era a expectativa de inflação, né, para os próximos anos, até convergindo de forma rápida para a meta. Só que agora a gente teve um pouco de turbulência ali, né, principalmente com o dólar para cima, corte na meta de superávit também. Isso aí deu uma balançada, mas é legal, você trouxe alguns dados, né, de expectativa de inflação, enfim. Isso, pedi para botar na tela agora. A gente começou aqui com a expectativa de inflação, isso segundo o Focus. O que eu separei aqui de diferente dos números? Eu coloquei o final, eu botei o começo do ano, janeiro. Isso é o quanto o Focus estava colocando para o final de 2015, final de 2016, final de 2017, 18 e 19. Ou seja, em janeiro, a mediana do Focus acreditava que o final de 2015 ia terminar com inflação um pouquinho acima do teto da meta de 6,5%. Aí, no final de janeiro, o final de 2015 teria 7%. Ou seja, só olhando para essa parte primeiro, aqui, ó, quanto mais a gente vai para a direita, mais próximo a gente chega até agosto, que é essa última barra aqui, de cor verde. Então, a gente vê que, conforme foi passando os meses desse ano, a expectativa do Focus foi aumentando para a inflação de 2015. Então, o mercado acreditando cada vez menos numa inflação, acho que estourou o teto da meta, logo a expectativa já subiu em janeiro mesmo, já passou do teto da meta, e agora a gente viu que já superou a barra dos 9% em 2015, uma inflação bem alta, bem forte. Essa é a primeira parte que eu queria mostrar. Por que o Banco Central foi intervindo tanto nesse ano, né? Porque ele já tinha essa imagem clara desde o começo do ano, que nem a gente comentou, o mercado vai se ajustando aos poucos, ele já tinha uma expectativa bem alta de inflação, mas eles vão ajustando a expectativa pouco a pouco, até ancorar. Mas o porquê que a gente trouxe esse daqui? A gente fez a linha preta para mostrar o centro da meta de inflação, né? E o importante, o que o Banco Central olha para definir se vai continuar ajustando a inflação, subindo taxa de juros ou não, foi a ancoragem da inflação dos próximos anos ao longo do centro da meta. Então a gente viu aqui bem no começo do ano, em janeiro, as expectativas são essas barras azuis aqui. Essa primeira aqui também, todas bem acima do centro da meta de 4,5%. Janeiro já estava aqui perto de 6%, acima de 5,5%. De 2017 também, perto de 5,5%. 2018 e 2019 aí 5%. Ao longo dos meses, quando o Banco Central foi aumentando a taxa de juros, ele foi influenciando e derrubando a expectativa de inflação dos próximos anos. Conforme ele aumentava, ia reduzindo a expectativa, conforme a gente vai caminhando para a direita nos blocos, a gente vê que vai ocorrendo uma redução. Em 2017 a gente viu que reduziu mais rapidamente, convergindo para a meta. A gente viu que hoje teve um dado positivo, que foi, embora tenha aumentado a expectativa de inflação para 2015, que já é esperado que seja uma inflação alta, e ligeiramente aumentado em 2016, a de 2017 recuou mais perto ainda do centro da meta, e a gente vê que 2018 e 2019 já estavam no centro da meta nos meses anteriores. Então, o Banco Central consegue ver que a sua mensagem foi transmitida corretamente, ele consegue ver que o mercado consegue enxergar que nos próximos anos a inflação vai convergir para o centro da meta. 2015 já não é algo que eles não trabalhavam, não era algo que esperavam. O perigo era sempre que essa inflação de 2015 passasse para os anos seguintes. A gente vê que 2016 ainda não converge para o centro da meta, porque ainda vai pegar muito dessa inflação aqui desse ano. Mas é importante essas inflações aqui. Aqui não sai todo naquele relatório Focus certinho, mas as de 2017, 18 e 19, essa sim, ao longo dos meses, foi convergindo para o centro da meta, e isso fez com que o Banco Central, aí sim, correspondesse e voltasse para o centro da meta. Não sei se eu já volto para você, eu já passo aqui mais. Pode voltar. Acho que só vale, é legal, enfim, olhar esses gráficos, porque o Banco Central está olhando muito para a expectativa de inflação e o que o mercado está olhando, e até nos próprios modelos do Banco Central, e por isso que a gente viu aí certa pausa, o término do ciclo, por enquanto pelo menos, porque foi justamente ao longo dos anos
ao longo dos meses, na verdade, as expectativas para os próximos anos foram caindo, foram chegando mais perto da meta, do centro da meta e ancorando ali nos 4,5, enfim. É legal olhar isso e também você trouxe também algumas outras dados, né, de câmbio, enfim, e que é legal a gente olhar. Lembrando que para a próxima reunião do Copom, a curva de juros está precificando aí 50% de chance de um aumento de 0,25. Quer dizer, apesar da ata do Banco Central ter mostrado ali que deve ter atingido o fim do ciclo, obviamente se tiver algum desvio muito grande nessas expectativas de inflação, etc., ele vai agir, mas tudo no normal, isso tende a terminar esse ciclo de aumento, por isso que é bem importante a gente olhar as expectativas ao longo dos meses, né? Isso. Acho que pode continuar aí na apresentação. Bom, a apresentação aqui, a próxima parte é a parte do câmbio. É a mesma lógica do anterior, aqui são as barras de 2015. As barras significam cada mês do ano. Lembrando que os dois primeiros são janeiro, isso porque seria o começo de janeiro e o final de janeiro, porque tem uma diferença grande. A expectativa do câmbio fez um movimento contrário da inflação. Ela foi aumentando ao longo dos meses, conforme foi vendo a perda de força do real ante o dólar, ante as principais moedas. Então, a expectativa de câmbio a gente vê que cada vez maior, superando a barra de 3,5 ao longo dos anos. Lembrando que agosto é essa última barra, então 2018 já estaria acima do 3,5. Mas o importante é isso, é mostrar que a gente tinha uma expectativa no começo do ano já de uma desvalorização, mas ninguém sabia ao quanto seria essa desvalorização, quanto o Banco Central permitiria, seria manter as intervenções ou não. Acho que quando a gente pega o gráfico, tem um outro gráfico interessante que a gente poderia ter trazido, é que o real foi a principal moeda, a moeda que mais desvalorizou no ano, né? Isso tem dois motivos. Primeiro motivo é que sim, a maioria das moedas está desvalorizando frente ao dólar. O dólar a gente não sabe se vai ser em setembro, dezembro ou no ano que vem, mas vai começar um ciclo de alta de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso faz com que as diversas moedas ao redor do planeta elas desvalorizem ante ao dólar. Então isso já faria com que o real seguisse um caminho de desvalorização. A outra parte, o que faz o real desvalorizar mais do que todas, é que ano passado foi um ano que o Banco Central interviu muito na moeda brasileira. Segurou bastante o ano de eleição. Logo depois do passado a eleição já soltou a moeda, e isso fez com que tivesse uma compreensão. A gente olhava esse gráfico aqui em julho, praticamente um ano atrás, a gente via todas as moedas já desvalorizando, esperando esse ciclo de alta de taxa de juros nos Estados Unidos, e o real era o outlier, era o contrário. Todas as moedas desvalorizando, o real como a que menos desvalorizava. Agora é o contrário, todas as moedas estão desvalorizando ainda, mas o real é o que mais desvaloriza porque tinha muito comprimido do ano passado. E o último que eu trouxe aqui é a expectativa da Selic. Talvez essa dê para passar um pouco mais rápido, mas a gente vê, talvez converse com a primeira que a gente mostrou, que é a parte que o mercado não aguardava talvez uma Selic tão alta ao final de 2015, né? Por isso que a expectativa de inflação dos próximos anos foi sendo derrubada. À medida que o mercado foi vendo que o Banco Central ia sim subir os juros o suficiente até derrubar a expectativa dos próximos anos, ele foi ajustando essa expectativa de Selic para o final do ano. E aí sim o Banco Central foi respondendo positivamente. E lembrando que o mercado precifica cortes de taxa de juros no ano de 2016. Então aí já seria a próxima pergunta, né? Agora que parou o ciclo de alta, quando vai ser o primeiro corte? O mercado agora precificando 12% no final de 2016, taxa Selic, então seriam diversos cortes já no próximo ano. Isso aí, se a gente olhar na curva de juros, a gente já vê corte ali para perto de maio do ano que vem, tá? Então, o pessoal já esperando algum corte nesse sentido e só fazendo o link como o Gustavo explicou, obviamente as expectativas dos próximos anos para a inflação foi caindo porque o Banco Central teve essa postura um pouco mais dura com relação ao aumento de juros e obviamente uma coisa está extremamente ligada à outra. Isso.
E foi um pouco disso que aconteceu. Bom, isso foi só para passar um pouco do panorama geral, já que a gente teve Focus hoje, e fazer esse link e abrir um pouco mais os dados do Focus com relação ao histórico e mostrar a evolução disso ao longo do tempo. Mas aqui a gente já consegue passar para as perguntas sobre os papéis, começando com a RADL. Teve a pergunta ali de Raia Drogasil. Enfim, a gente comenta bastante do papel. Em termos de fundamento, ela segue num múltiplo bem alto. A gente não acha que o risco-retorno está muito bom para entrar nesse múltiplo aí acima, bem acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. O risco-retorno fica um pouco prejudicado. O que teve de interessante em RADL foi a prévia do Ibov, né? Se a gente lembrar, de tempos em tempos a gente tem a mudança da composição do Ibovespa, e a gente já teve a prévia. Agora em agosto a gente vai ter 3 prévias da nova composição do Ibov, e aí de setembro a dezembro a gente já vai ter a carteira teórica oficial, mas nesse mês a Bolsa vai divulgando as prévias de como que a carteira tende a ficar para os próximos até dezembro, de setembro a dezembro. Então a gente viu Raia Drogasil entrando. Ela entrou, todo mundo até que esperava a entrada de Raia Drogasil, mas ela entrou com mais de 1%, então entrou num peso bem relevante. Além da performance e resiliência do papel, né? A gente está falando aqui de medicamento, etc. A gente teve um pouco de impulsão nesse sentido de fluxo, né? Porque o pessoal já vai antecipando, porque se a gente lembrar, tem diversos fundos passivos que seguem a composição do Ibov, então o pessoal já vai colocando nas carteiras, etc, e comprando algum papel que vai aumentar muito a participação. Acontece isso dos fundos passivos seguirem, tá? Então, de novo, para a RADL a gente não recomenda exposição. Se você quer ter uma exposição, vale comprar com proteção via derivativos. A nossa mesa aqui é muito forte nesse tipo de operação, porque faz sentido quando você tem um papel que esticou muito num valuation alto, você comprar ele com proteção e ser um pouquinho mais conservador nesse sentido, tá? O pessoal perguntando aqui de Kroton. Acho que vale comentar do setor como um todo. A gente teve 2 resultados na semana passada, Ânima e Estácio. Ânima teve um resultado bom, conseguiu manter ali um bom patamar de resultado, mas Estácio foi o que surpreendeu, né? Ela teve um resultado muito bom, ali mantendo o forte ritmo que a gente viu nos últimos trimestres. Aí cresceu margem, conseguiu crescer organicamente a base de alunos, e isso tudo em meio a esse ambiente de FIES, né? Várias mudanças que tendem a prejudicar tanto o ticket médio como captação, e ela conseguiu mesmo assim reportar um bom resultado, e aí tanto que quando saiu o resultado o papel chegou a esticar 10 ali no leilão de abertura, e deve ter fechado com 5 de alta. Então esses foram os dados pontuais que a gente teve na semana passada. Agora falando do setor como um todo, indo para Kroton, o que o mercado tem batido muito no setor foi, primeiro, essa mudança e corte na meta de superávit. Isso aí sinaliza aí uma restrição orçamentária do governo maior, e obviamente todo mundo já linka com o FIES, então menos dinheiro disponível para FIES para os próximos anos. Aí o setor sofreu bastante. Esse foi um dos principais motivos aí dessa queda, e voltando as empresas de educação para esse patamar baixo. Kroton especificamente a gente gosta, é a nossa preferida do setor. A gente não recomenda uma exposição muito grande no setor de educação. Para vocês terem noção, na nossa carteira de médio e longo prazo a gente tem 10% em Kroton, mas é o máximo que a gente teria, justamente para diversificar, tá em algum outro setor interessante, porque em termos de valuation ela negocia a cerca de 10 vezes, 10,5 vezes preço-lucro. O que é interessante, ela deve continuar crescendo receita ali, ganhar margem de sinergia com a aquisição da Anhanguera, e também a gente tem a venda da Uniaselv aí para acontecer. Deve entrar um caixa interessante, ela deve distribuir em dividendos extraordinários ou até usar para recompra de ações e até algum tipo de aquisição. Então, de novo, no resumo, o setor, para o curto prazo, se você quer fazer um trade de curto prazo, é difícil você se posicionar no setor,
mas se você tem uma visão mais de médio e longo prazo, uma exposição um pouco menor, e aí escolhendo Kroton é bem interessante sim, principalmente aproveitando essa recente queda, tá? Bom, de Kroton é isso. Passar aqui para Lojas Renner, o pessoal tinha perguntado de Lojas Renner. O papel também, um papel relativamente esticado, ele reportou um resultado bom das varejistas ali, talvez uma das únicas que reportem um same-store sales, né? O vendas mesmo às lojas é forte, ela está roubando market share, mas é aquela mesma história de um papel esticado. Obviamente a gente não ficaria short em Lojas Renner, mas também, né, uma posição comprada para a gente, pelo menos a gente acha que tem alguns outros setores mais interessantes, como financeiro e até uma Itaú, que é a nossa principal posição nos portfólios, tá? Na parte de frigoríficos, o pessoal perguntando de Marfrig, Marfrig e, enfim, todas as empresas ali na parte de frigoríficos, elas se beneficiam com o dólar, então é mais um play de dólar ali, mas, de novo, a gente não gosta do setor principalmente por conta de governança corporativa, né? Principalmente Marfrig e JBS, a gente prefere ficar fora. Para fazer uma exposição a dólar, a gente prefere muito mais Suzano, Fibria e até uma Embraer. JBS, a gente lembrar, vai ter a CPI do BNDES, a gente pode ter algum impacto ali, enfim, ao longo das investigações para a JBS, Marfrig. A gente não gosta de governança, só sobraria Minerva ali, dos frigoríficos, que a gente até não tem nada contra com relação à posição, mas de novo a gente prefere Susb e Fibria para um call de dólar, tá? Perguntaram aqui de Cielo. Cielo é outra empresa interessante, enfim, que a gente gosta. Ela tem um perfil um pouquinho mais resiliente que as demais. De novo, ela ganha com a parte de transação, mas também ela tem uma receita muito forte, que é de antecipação de recebíveis, né? Basicamente, o lojista ele faz a venda e tende a receber isso, se for cartão de crédito, cerca de 30 dias depois. O que ela tem feito muito é antecipar para o lojista esse recebimento. Obviamente você tem uma taxa, um spread ali no meio, e essa receita tem crescido muito. Vai ajudar bastante aí em termos de resiliência para a Cielo. Obviamente ela está num patamar um pouquinho mais alto de múltiplo. Por isso que a gente recomenda uma exposição, de novo, com proteção via derivativos, mas faz parte da nossa carteira. Depois dessa queda fica bem interessante aí a Cielo, tá? Comentando aqui de alguns outros papéis, Bradesco, o pessoal perguntou, Bradesco é uma posição interessante, a gente gosta, apesar da gente preferir Itaú, né? Na verdade, a gente prefere Itaú e, mais especificamente, a gente prefere Itaúsa, porque o spread de Itaú com Itaúsa abriu bastante. Então, se você olhar Itaúsa, somar o valor de mercado dos ativos que tem lá dentro para o valor que ela negocia na bolsa, tem um desconto interessante, perto de um patamar alto, se a gente olhar historicamente. Então, a gente prefere Itaúsa no setor de bancos privados, tá? Mas Bradesco é uma posição interessante. Acho que o que tinha para sair de importante era essa aquisição do HSBC, que podia pesar no papel, e de fato pesou, porque o valuation pago foi um pouco maior do que o pessoal esperava. Mas passado isso, eles têm diversas sinergias, é uma opção interessante também. A gente não tem nada contra Bradesco, a gente prefere essas duas, Bradesco e Itaú, e a gente só recomenda ficar fora de BBAS por conta de intervenção do governo. Pessoal perguntando de Porto Seguro aqui, o VET. Porto Seguro vem sofrendo bastante. Se a gente vê algo em particular na empresa, até pouco tempo todos gostavam do papel. Essa esticada de Porto Seguro teve alguns motivos específicos. A gente teve uma nova lei do desmanche aqui em São Paulo. Porto Seguro ela tem uma posição muito grande aqui em São Paulo, na parte de seguros de auto. Então, isso aí reduziu bastante a taxa de roubo aqui em São Paulo. Então, obviamente, você tem menos custo de sinistralidade
para Porto, porque os roubos diminuíram. Por outro lado, você tem uma taxa de juros num valor muito elevado, lembrando que ela recebe o prêmio antes e aplica esse dinheiro em, enfim, instrumentos atrelados ao CDI, então ela ganha na parte da receita financeira e também menos custos de sinistralidade. Então ficou interessante, por isso que o papel deu uma esticada. Ela tem reportado resultados bons, mas de novo acho que muita gente se concentrou no papel e depois talvez o pessoal já reduzindo um pouco a participação e realizando um pouco do lucro. Olhando para a parte de seguros, a gente prefere Sula, tá? A Sul América, ela está num valuation mais interessante. Ela também participa e se beneficia desses juros no patamar mais alto. Então, a gente até tem na carteira Sula, Sula 11 é a nossa preferência do que Porto Seguro, tá? Mas é isso que tem acontecido nos últimos tempos. Pessoal perguntando de Goal. Goal 4 e GGBR, a gente não recomenda exposição no setor de siderurgia. Goal e GGBR especificamente, eles estão passando por uma questão de governança corporativa muito ruim frente ao mercado. Tem alguns motivos aqui. Recentemente ela fez uma aquisição, a GGBR, né, a Gerdau, ela fez uma aquisição de participação em algumas controladas a um valuation, a um preço relativamente alto. Só que o que o mercado questionou é que o momento que o setor passa é muito, muito desafiador. Então você precisa de caixa, precisa tomar uma postura conservadora. E foi nesse momento que eles anunciaram essa aquisição de participação bem estranha num valuation alto. A gente especulando que a participação era da própria família. Então, enfim, para fazer essa transação com parte relacionada, o pessoal não gostou. Então, bateram bastante. Então, para a Gerdau, junta duas coisas, né? O cenário difícil macro e também essa questão de governança corporativa que traz mais incerteza. A gente não recomenda exposição a nenhuma do setor. A gente acha Uzi Minas caro. Cara, ela reportou resultado ruim e tem um cenário desafiador pela frente com valuation alto. Então, Uzi Minas a gente não gosta, está na nossa carteira short. CSN também, valuation alto. Só que a gente fica um pouco mais cético em ficar short, porque tem muito short squeeze ali para CSN e Gerdau também. Não gostamos por conta do cenário de governança corporativa, tá? Então é um pouco desse o resumo. Para siderurgia, o pessoal perguntando de CCR e Ecor, já dá para matar as duas de uma vez. A gente... também, se a gente olhar o setor de concessões rodoviárias por conta de tráfego, o fundamento continua muito ruim, né? A parte de tráfego de pesados reduzindo bastante. Lembrando que tráfego de pesados nas rodovias, a correlação com a atividade industrial é muito alta. E a gente está vendo a atividade industrial para baixo, o PIB para baixo. Então tende a continuar arrefecendo a parte de pesados, a parte de leves também performando melhor, pior do que no passado, né? A gente via essa linha crescendo bastante, agora arrefeceu bastante, obviamente por conta de menor renda disponível, enfim, e tudo isso que a gente já comenta aqui da parte macro. Então, um fundamento ruim para concessões rodoviárias, por outro lado, você tem os juros num patamar alto que tende a prejudicar essas empresas muito alavancadas. Isso prejudica a despesa financeira, enfim. Então a gente não gosta e recomenda ficar de fora de CCR e Ecor. Foram essas as dúvidas de concessões. Passando para o GPA, Ultrapar é uma empresa boa, a gente gosta, apesar de não ter nas nossas carteiras. Para o médio e longo prazo é uma empresa bem redondinha, enfim. O management de ótima qualidade, só que o que a gente está vendo aí recentemente é uma queda na parte de consumo, seja de diesel, gasolina e etanol, por conta de desaceleração econômica, tá? Um dado interessante aqui para o GPA é que tem muita gente especulando que ela estaria interessada em partes ou alguma fatia da BR Distribuidora. Lembrando que a Petrobras, o Conselho de Administração já aprovou fazer o protocolo de IPO para a BR Distribuidora, então a gente deve ver alguma notícia mais concreta nos próximos dias.
O fato é que se tivesse IPO, tem gente falando que a Ultrapar estaria interessada na fatia dessa empresa de distribuição da Petrobras, né? Então, vale ficar de olho. De novo, se você tem um viés mais para empresas pagadoras de dividendos, mais maduras e olhando um pouquinho mais longo, acho que vale sim uma posição em Ultrapar. Deixa eu ver o que a gente tem mais de perguntas. O pessoal falando do Ibov como um todo, e é até interessante a gente falar, o pessoal falando da volta do Ibov, etc. A gente continua bem cético com o Ibov. Ele está num valuation, num preço relativamente, quer dizer, não está uma barganha, deve estar negociando 11,7 vezes preço-lucro para esse ano. Então, só checando aqui as perguntas. Bom, então para Ibov, apesar de não estar uma barganha, etc., a gente não vê nenhum trigger para alta no Ibov. A gente tem contra a piora política, piora macro, muita gente falando já em alta de juros no Fed para setembro. Isso tudo vai contra os níveis de bolsa de agora. Por outro lado, você tem esse valuation que não é uma barganha. Então, por isso que a gente continua bem cético com relação à bolsa, e por isso que a gente fala das operações estruturadas, né? E até legal, hoje eu trouxe uma estrutura aqui que a gente fala bastante, que é a estrutura de proteção em Ibov. Ia ser legal a gente discutir um pouco e ilustrar um pouco melhor, né, do que é essa proteção. O que a gente fala? O investidor que ele tem uma posição em renda variável, o que a gente tem recomendado? Existem papéis interessantes, mas a gente recomenda a proteção. Então você tem o portfólio de renda variável e faz uma proteção, um produto estruturado, que nada mais é que essa proteção a custo zero, para justamente, se a bolsa como um todo cair, seu portfólio vai cair, mas você vai ganhar com essa estrutura e vai fazer essa proteção. Então, se vocês puderem colocar ali na tela o slide, essa aqui é a configuração de uma proteção. Então, primeiro, vamos partir do ponto que você, como investidor, tem uma carteira de renda variável. Ok, você está exposto aí a alta ou queda da bolsa como um todo, e como a gente está cético, a gente recomenda essa proteção, que nada mais é que uma proteção no índice como um todo. A gente consegue fazer isso a custo zero. O vencimento, para esse exemplo, seria para final do ano, dezembro agora, e você teria uma proteção de 10% e participaria de uma alta de até 10%. O que quer dizer isso? Se o Ibov como um todo, se a bolsa como um todo subir até 10%, a sua carteira de ações vai subir, porque ela está nesse ambiente de mercado. Então, se subir até 10%, você vai ganhar na sua carteira e nada vai acontecer com a estrutura. Então, você participou dessa alta. Dali para frente, digamos que o Ibov subiu 15%, você vai ficar travado nesse ganho de 10%, porque esse é o único cenário ruim. Se o Ibov der uma esticada, você só participa até uma alta de 10% até dezembro. Mas como a gente está cético, a gente acha que esse cenário é mais difícil, por isso que a gente recomenda essa proteção. Agora, o lado bom da proteção é que, se a bolsa como um todo até o final do ano cair 10%, você perde no seu portfólio de renda variável. Obviamente você vai ter um prejuízo, só que na estrutura você vai ganhar 10%. Então perdeu ali, digamos, 10% na sua portfólio de renda variável e ganhou 10% na proteção. Então você ficou protegido nesse intervalo de 10% de queda. Isso que é interessante. A partir dali, obviamente, você continua participando normal da queda. Então, é um pouco dessa configuração. Você faz isso a custo zero. Então, a gente sempre se pergunta por que não fazer isso, querendo ou não, 10% de alta num ambiente desses para até dezembro é um valor interessante. Em contrapartida, você fica protegido, né? Então, essa é um pouco da configuração. A gente vai falando mais ao longo do tempo, mas é legal a gente passar um pouco desse conservadorismo. A gente aqui na XP, de novo, a gente recomenda uma exposição principalmente a renda fixa, obviamente, para aproveitar esses juros, mas aquele cliente que é um pouco mais agressivo e tem uma porcentagem em renda variável, a gente ainda assim recomenda cautela e fazer proteção
E além disso, a gente tem recomendado exposição internacional muito forte ao longo dos últimos meses, não numa porcentagem grande, mas como um hedge ou uma proteção estrutural, e funcionou bem no mês passado, já que a nossa carteira de alocação, vocês que são clientes nossos têm acesso, a gente foi muito bem no mês passado, justamente devido à internacionalização, tá? Bom, então esse é um pouco do que a gente está vendo para a Ibov como um todo. Voltando para as perguntas, já teve o pessoal perguntando se a gente falou de SUSB. A gente não falou de SUSB no detalhe, a gente gosta do papel. Para curto prazo, só vale ficar ligado aí nessa volta do dólar, né? A gente viu alguns diretores do Banco Central falando que o dólar está um pouco esticado. Se ele olha o fundamento do Brasil com o patamar de dólar, aumentaram o swap, quer dizer, já deu uma arrefecida no dólar. Então, nesse curtíssimo prazo, eu só ficaria um pouco cauteloso com relação ao dólar, o que tende a arrastar SUSB e Fibra para baixo, mas no médio e longo prazo a gente ainda gosta como uma posição, porque a gente acha que o estrutural de dólar é para cima, então a gente quer ter uma exposição nisso. O pessoal perguntando do balanço também. Acho que muita coisa já está no preço. Se você for ver, nessas últimas semanas com o dólar, SUSB e Fibra deram uma esticada boa. Então acho que tem bastante coisa já precificada. Talvez seja um pouco perigoso você ir para balanço querendo pegar uma alta expressiva, já que essa alta o pessoal já antecipou. Então, por um lado, o pessoal já antecipou. Por outro, o balanço deve vir perto das estimativas de mercado, e também a gente tem o BC agindo forte para dólar, para dar uma arrefecida. Então é só essa visão de curtíssimo prazo que a gente queria passar de Suzano. Talvez seja legal fazer proteção ou alguma coisa nesse sentido, mas para médio e longo prazo a gente gosta, a gente mantém ali nossa porcentagem, a gente tem entre 10% e 12% de Suzano nas carteiras, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Deu para bater um pouco de papo de estrutura, falar um pouco de macro, perspectivas para frente. O nosso tempo está acabando, já vai entrar mais programas na nossa grade. Então, pessoal, faltou alguns papéis aqui. No próximo XP Connection, quarta-feira, a gente já retoma aí falando desses papéis que ficaram. Aí não deu tempo de falar de tudo. Amanhã a gente tem Batalha do Século. O Celson vai vir aqui falar com o Góes um pouco de fundamento e gráfico. Mas fiquem ligados aí na nossa grade. Vocês que, enfim, querem ter mais informações, ali embaixo a gente tem a parte de cadastro para quem quiser conhecer mais da XP. Enfim, a gente quer uma plataforma de investimentos não só de renda variável, produtos estruturados, renda fixa, pré, pós, internacionalização, fundos de terceiros, a gente tem tudo ali. Então fiquem ligados, pessoal. Mas por hoje é isso, a gente se vê aí na próxima quarta-feira, tá, pessoal? Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Dá um destaque doméstico, vendas no varejo quarta-feira, e do destaque internacional, PIB da zona do euro na sexta-feira. Espero que todos tenham uma ótima semana.